bem com vocês? Essa semana a gente vai fazer uma produção textual um pouco mais complexa do que a gente tem feito ultimamente, né? Só ali com comentários, nos debates e no mini-conto, que foi uma coisa mais simples também. A intenção da atividade é que vocês façam análise de um poema, ou pode ser a letra de uma música, que a gente também considera um texto poético, a gente já conversou sobre isso anteriormente. Vocês vão ter que escolher um texto, tá? Um texto poético, que pode ser a música ou o poema. Vocês podem fazer um print ou uma foto desse texto e colocar lá na atividade. E aí vocês vão escrever um texto de 10 a 15 linhas. Na primeira parte do texto, vocês vão fazer uma interpretação do poema, tá? Eu vou colocar aqui na tela algumas referências que vocês podem estar usando para iniciar o texto, que é importante sempre quando a gente vai começar um texto de análise, que a gente coloque a referência do que a gente está falando. Então, é importante colocar o nome do texto, né, o título do texto, e também colocar o autor. E a partir disso, começar os comentários sobre a interpretação que vocês fizeram sobre o texto, tá? Na sequência, nos dois próximos parágrafos, vocês podem usar 3 parágrafos se quiserem, né, porque é de 10 a 15 linhas, aí a escolha é de vocês, né? Mas nos próximos parágrafos, na sequência, vocês devem utilizar 2 figuras de linguagem que vocês vão estar achando nesse texto. Então, o que vocês precisam fazer? Primeiro, pensar em quais são as 2 figuras de linguagem que vocês compreenderam com mais facilidade e que vocês vão escolher para utilizar nesse texto, tá? Então, escolhe as 2 primeiras figuras de linguagem. Aí, você vai fazer a escolha do texto. Por quê? Porque a partir do momento que você compreende essas 2 figuras de linguagem, você vai procurar um texto que se encaixe nessas figuras, que tenham essas características, tá? Não dá para você procurar o texto primeiro e depois pensar nas figuras de linguagem, porque daí vai ser muito mais complicado, porque nem todo texto vai ter a figura de linguagem que você escolheu, tá? Então, primeiro pensa em quais figuras de linguagem você vai querer utilizar, para depois escolher o texto. Depois que você fez essa escolha, você vai analisar. O que é analisar? É colocar ali no papel, num rascunho, que pode ser no caderno primeiro, né? O ideal seja que vocês façam isso. Quais as compreensões, as interpretações, as possíveis interpretações que você tirou do texto, tá? Aquilo que você entendeu do texto. O que o autor, o que o poeta está querendo dizer sobre aquele texto. Aí sim, nos outros parágrafos, você vai fazer a referência às figuras de linguagem. Então, em que partes do texto que a gente encontra aquelas figuras de linguagem e o que elas significam, tá? Sempre lembrando que no primeiro parágrafo você precisa fazer a referência, né, do título do texto e do autor, para daí começar a escrever a sua análise, tá? Sempre lembrando que os parágrafos, eles têm que ter uma sequência lógica, né? Os assuntos têm que estar interligados de um parágrafo para o outro. E também é importante usar alguns termos, que eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês também na tela, para que vocês possam estar vendo que exemplos de conjunções ou termos de ligação que vocês podem usar para ligar um parágrafo com o outro, tá? Essa atividade deve ser feita lá no Google Docs. Eu vou deixar ali junto com a atividade 12, um tutorial no qual vocês podem compreender como é que vocês fazem a atividade, tanto no celular e depois no computador, que é um pouco mais simples, porque é um documento como o Word, né? Que vocês vão poder digitar e ele salva automático. No celular, quem for fazer no celular precisa assistir o tutorial para entender como faz, se não souber, né? E quem vai fazer no computador, eu vou colocar aqui no finalzinho do vídeo também como que faz para você usar o Word, que é esse documento aqui que vocês vão escrever o texto no computador, certo? Essa primeira tela é a primeira que vai abrir quando vocês forem fazer a atividade. Ali onde tem a flechinha, onde você deve iniciar a atividade. Pula uma linha e começa a produzir o texto, tá? Nessa próxima tela aqui, a gente tem onde você deve anexar a imagem. Então, pode anexar a imagem logo abaixo do enunciado, ao seu print, a sua foto do texto, e aí começar a escrever. Nessa próxima tela aqui, depois que você vai perceber que quando você escreve alguma coisa sempre no texto, como ele está no Google Drive, ele vai salvar automaticamente. Então, vocês vão ver ali em cima onde está circulado em vermelho, que cada vez que você escreve, ele salva e você não precisa salvar todo o documento, que ele vai ser salvo automaticamente. Você fecha a tela e envia.